Olá pessoal, aqui é Gesilane Lima do LG Redagram. Hoje nós vamos fazer a correção de uma redação sobre doação de órgãos. E uma dica rápida para vocês. Quando a gente vai fazer a prova do Enem, a nossa primeira preocupação é saber qual a proposta de redação. Para que nós possamos encontrá-la de forma mais rápida, você vai abrir seu caderno de questões no meio, porque a proposta de redação vem no meio do caderno, e vai descer lá para a última parte do texto, da folha. Nessa última parte vai aparecer esse texto. Ao invés de ler o texto todo, localiza onde está as aspas. Dentro dela vai estar a proposta de redação. Ou seja, essa proposta aqui é desafios para ampliar o número de doadores de órgãos no Brasil. Prestem atenção que a proposta é longa. Todas as palavras que tem dentro dela tem um teor significativo para sua escrita. Você não vai falar somente sobre doação de órgãos. Você precisa falar de tudo que está expresso dentro dessa proposta. Então, o que são desafios? Desafios, o que o Enem quer? Que você apresente quais são os problemas. E que problemas são esses? Aqueles que interferem, que impedem de ampliar, de aumentar o número de pessoas que doam órgãos no Brasil, certo? Perceberam? Se eu falo só sobre doação de órgãos, eu estou tratando sobre um assunto. Se eu trato sobre as dificuldades de aumentar a quantidade de doadores, já é outra totalmente diferente. Então, prestem atenção nisso. A galera erra muito, acaba tangenciando o texto, porque pensa só na temática central e esquece das palavras que englobam a proposta. Então, vamos lá para a redação que a gente vai corrigir hoje. Vou ler cada parágrafo e nós vamos desenvolvendo a argumentação, né? Vamos corrigindo o texto. De cara, a introdução, ela tá bem organizada. Lembra que cada parágrafo precisa estar subdividido por períodos. O que são períodos? Períodos é ali demarcado pelo ponto final. Então, eu preciso ter 3 ou mais subdivisões dentro dos meus parágrafos para minha argumentação ela ficar mais organizada. Vamos lá, essa introdução aqui. Em 1988, a Constituição Federal assegurou o direito à adoção de órgãos, fundamental para garantir o bem-estar de quem necessita. Olha só, apresentação boa, trouxe um repertório, a Constituição Federal, mas aqui a gente já identifica um erro gramatical. Então vamos lá. Em 1988, a Constituição Federal assegurou o direito à doação de órgãos, vírgula. Em seguida, colocou a palavra fundamental para garantir o bem-estar de quem necessita. Subentendo que o que é fundamental? Esse direito, essa ação, essa atitude que a Constituição trouxe através de sua promulgação. Porém, faltou algo. Eu sei que é sobre isso que você está falando, mas quando eu coloco uma vírgula, traz uma quebra para o texto. Então, eu preciso colocar uma palavra posterior sobre o que é fundamental. Direito eu não vou colocar, porque já tem direito antes, para não ficar duas palavras iguais na mesma linha, mas eu posso colocar ação, posso colocar atitude, certo? Olha como muda. Em 1988, a Constituição Federal assegurou o direito à adoção de órgão. Ação fundamental para garantir o bem-estar de quem necessita. Vendo como a sonoridade muda? Vamos lá para a problematização. Todavia, é perceptível que inúmeras pessoas morrem devido ao baixo número de doadores. Ok, agora vem para a tese. Nesse contexto, o desafio para ampliar a quantidade de doadores de órgãos no Brasil, ó, não esquece do acento, pessoal, são palavras simples, ó, órgão, as duas vezes que colocou a palavra órgãos, está sem acento, palavra simples que aparece na proposta, não é para errar acento. Doadores de órgão no Brasil têm origens socioculturais internalizadas no país. Aqui, ó, na primeira proposta que eu analisei, tinha 2 probleminhas relacionados à palavra tem. A palavra tem, ela indica posse. Eu estou possuindo algo. Eu tenho um caderno, eu tenho um livro, eu tenho uma casa, é posse. Se não der ideia de posse, não pode utilizar o verbo ter. Então,
Vamos mudar esse tem aqui. A quantidade de doadores de órgãos no Brasil apresenta origem sociocultural. Esse sociocultural também não é escrito assim. O sociocultural é junto, tá? Tem origem sociocultural, singular, tá bom? Então, preste atenção nesses probleminhas gramaticais, porque a introdução apresenta a ideia completa. Vamos lá para o primeiro desenvolvimento. E lembrando, pessoal, que a gramática, ela interfere no sentido em que você quer estabelecer no texto. Então, a C1, muitas vezes, ela baixa a tua competência 3. Então, preste atenção nisso. Principalmente em palavras que já apareceu no texto. É que você não pode, de forma alguma, errar na sua escrita. Vamos lá, primeiro desenvolvimento. Em primeiro lugar, padrões culturais enraizados na sociedade são um dos fatores negativos para a solução do problema. Lembrando que a primeira parte do teu desenvolvimento, do teu primeiro período, é apresentar o que você destacou na tese. A pessoa colocou aqui na tese as questões socioculturais e depois colocou o Estado. E começou muito bem aqui, ó, no primeiro desenvolvimento, padrões culturais enraizados, que é essa questão sociocultural. Em seguida, vem para a citação. Desse modo, o sociólogo Pierre Bourdieu sustenta. Então, vamos lá. Prestem atenção sempre que forem trazer uma citação e o que vocês querem com essa citação. Então, olha só, a primeira informação é padrões culturais enraizados na sociedade são um dos fatores negativos para a solução do problema. Aí disse, desse modo que está escrito aqui, dessa forma, desses padrões culturais, o sociólogo Pierre Bourdieu sustenta. Quando você diz isso, parece que o Bourdieu falou especificamente sobre o tema que você está falando. E o Bourdieu não falou sobre isso. Então, tira esse desse modo e coloca sobre as questões socioculturais. O sociólogo Bourdieu trata sobre isso, certo? Porque assim você vai mostrar que o sociólogo está falando sobre uma questão social e que você está fazendo uma analogia com o problema que você está discutindo. Ou então poderia colocar logo a palavra analogia, analogamente aos pensamentos do sociólogo Bourdieu, compreende-se isso, certo? Para mostrar que você está fazendo uma comparação, uma analogia com do tema com o que o Bourdieu falou. Porque o Bourdieu não falou sobre doação de órgãos, mas ele fala sobre as questões sociais, certo? Então, troca esse desse modo. Vamos lá. Então, desse modo, tira aqui, né? Eu colocaria sobre as questões socioculturais, o sociólogo Pierre Bourdieu sustenta que o hábito é... Cadê? Deixa eu ver aqui melhor essa palavra. É um sistema de disposições duráveis e transponíveis. Ou seja, os comportamentos e práticas sociais são moldados. São moldados, ó, 2 vezes, pessoal, isso aqui é falta de atenção. Prestem atenção, uma escrita com cuidado, com detalhe, com zelo, com a letra bonita também ajuda na nota. Moldados por estruturas históricas e culturais, perpetuando problemas sociais que precisam ser, pode ser, né? Mas tá parecendo um só. Tem que ter cuidado com a letra. Solucionados. Pronto, isso aqui foi a ideia do Bourdieu, né? Que ele fala sobre as questões dos hábitos, que eles são duráveis e intransponíveis. Aí vem uma explicaçãozinha, os comportamentos e práticas sociais são moldados por estruturas históricas e culturais. Então, aqui está mostrando que as ações humanas elas são construídas nesses processos históricos e culturais. E isso faz com que perpetue problemas sociais que precisam ser solucionados. Ok. Aqui você precisa pensar também sobre a questão da citação. Se a citação for uma citação direta, se for do jeito que o
sociólogo falou, precisa ter aspas. Se for a sua fala, tudo bem, que vai ser uma citação parafraseada, não precisa de aspas. Depois que eu trago uma citação, eu preciso trazer uma explicação sobre ela. Vamos ver o próximo período, que é o que o corretor espera de você. Nesse cenário, a cultura enraizada da sociedade, a cultura enraizada na sociedade de que a doação de órgãos ou assento em órgãos não é algo importante dificulta, consequentemente, o aumento da taxa de doação do país. Vamos lá. Vocês entenderam o que eu expliquei sobre a citação? A citação fala sobre hábitos, os hábitos, ele é considerado um sistema que eles são duráveis, eles perpetuam na nossa vida. Ou seja, os comportamentos, as práticas sociais. Se eu vivo em uma comunidade, eu repito aquelas práticas sociais. Elas são moldadas pelas questões históricas, culturais, pelo tempo, pelo momento. Então, a forma como nós agimos, ela está enraizada no processo sociocultural, porque eu vou reproduzindo aquilo que eu vivencio, certo? E aí, na explicação, nesse cenário, a cultura enraizada da sociedade de que a doação de órgãos não é algo importante, dificulta. Então, ele tá mostrando aqui, fazendo a comparaçãozinha, né? Mostrando que essa questão de a sociedade ela não entender a doação de órgão como algo importante perpetua as gerações futuras, certo? Não é algo importante, dificulta, então esse pensamento arcaico dificulta, consequentemente, o aumento da taxa de doação no país. Perfeito, tá? Mudaria a palavra algo. Pessoal, existem palavras na língua portuguesa que não dizem nada, tá? Elas só complicam, né? Algo, eu utilizo algo para tudo. Ei, posso levar alguma coisa? Ah, traz algo. Eu posso levar qualquer coisa. Eu vou para uma festa e aí vai ter a partilha de alimentos e a pessoa pergunta: o que eu posso levar? Ah, traz qualquer coisa. Então, ao invés de eu pedir, traz um bolo, a pessoa, traz qualquer coisa, eu vou levar um pacote de biscoito creme crack. Entende? Então, algo, qualquer coisa, são palavras vagas. Então, coloquem palavras que tenham significados consistentes. Então, aqui nós podemos colocar, de que a doação de órgãos não é uma atitude importante, uma ação. Entendemos? Então, evitem palavras vagas. Vamos ver o finalzinho. Assim, se essa cultura se mantiver presente na realidade brasileira, muitas pessoas que precisam de doação morrerão. Ok, simples e direto. Estrutura bem organizada. Problema aqui é gramatical, tá bom? Então, já vai a competência 1 e competência 4. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Ademais, é notório certa negligência do Estado para com o desafio. Apresentou de novo o problema que foi aí destacado lá na tese. Agora é o Estado. Nesse viés, o filósofo Michel Foucault argumenta que o poder está em toda parte, não porque englobe tudo, mas porque provém de todos os lugares. Ou seja, os problemas sociais são perpetuados por estruturas de poder e precisam ser continuamente questionados. Viram que a citação anterior ela estava bem organizada. Apresentou a citação e a explicação sobre a citação foi bem encaixadinha. Agora vamos ver essa daqui, ó. Quando a pessoa entra no ou seja, primeiro ela fala sobre essa questão de poder que está em todo lugar, né? Que o Foucault fala. E o que é isso? Os problemas sociais são perpetuados por estruturas de poder e precisam ser continuamente questionadas. Então, a ideia que tem aqui é que o poder está em todo canto, que as estruturas sociais são guiadas pelo poder. Então, vamos pensar aqui, o Sistema Único de Saúde. Se estamos falando de doação de órgão, vamos lá para o Sistema Único de Saúde. Ele é coordenado
todo por um sistema de poder. Esse sistema de poder que domina, né, que controla ali o sistema de saúde, ele é perfeito? Não. Nós sabemos que no Brasil, no mundo, existem muitos problemas e nós sabemos que está ali enraizado. Então, se existe problema, quem é a pessoa responsável para observar esses problemas? A sociedade, o povo, a comunidade, aquelas pessoas que precisam daquele serviço. E aí a citação já traz, né? E precisam ser continuamente questionadas. Então, se eu tenho a doação de ter um sistema único de saúde, existe a doação de órgãos, por que essa doação de órgãos não está acontecendo de forma eficaz? Por que aquela lista de doadores de órgãos não caminha? Porque demora tanto? Então, são questionamentos que precisam ser feitos pelas pessoas que estão por fora desse sistema, que é a própria população ou os políticos, certo? Que são os representantes legais da população lá no legislativo. Entendemos a citação? Agora vamos lá para a explicação do candidato. Com isso em mente, o Estado falha em promover a doação de órgãos e a conscientização da população. Olha só, vocês viram o que eu expliquei. Lembra sempre, coloquei a citação, em seguida eu preciso explicar essa citação relacionada com um tema, do jeito que eu fiz agora. A questão do poder relacionada ao sistema de saúde, quem é a pessoa que precisa estar ali questionando. Então, preciso trazer essa ideia posteriormente. Mas o que foi feito aqui foi uma finalização. Com isso, nem estou mais enxergando essa palavra. Com isso em mente, o Estado falha em promover a doação de órgãos e a conscientização da população. Aqui já vai falando de uma ação. O governo está falhando porque ele não promove a doação de órgãos e ele não conscientiza a população. Mas isso é uma falha dele. Mas cadê? Qual é a relação dessa falha com o sistema de poder? Qual é a relação dessa falha com esses questionamentos, essas pessoas que vão questionar? Não vejo essa explicação aqui. Percebam? O que o corretor está querendo após essa citação? Ele quer que você mostre essa relação de poder, que aí nós já entendemos que embaixo você coloca como Estado, e nós queremos entender quem é essa população que está ou não está questionando. E simplesmente você já faz como se fosse uma finalização. Diz logo o problema do Estado, ele falha em promover a doação de órgãos e a conscientização da população. Só mostrou a falha. Cadê a questão do poder? Cadê a questão do questionar? Não está, certo? Então, está falha, a citação ela é boa, mas ela não está sendo produtiva aqui, certo? Vamos lá para a finalização. Logo, enquanto o governo continuar negligenciando, a palavra negligenciando, esse acento aqui não existe. Esse importante aspecto, inúmeros pacientes continuarão a perecer a vida, continuarão a perder a vida. Ficou 2 finalizações para o texto, certo? Faltou a argumentação aqui. Então, lá para a competência 3. Onde você deveria argumentar, ficou só uma finalização do texto. Então, já perdemos aqui na competência 3. Se perdemos na competência 3, consequentemente, a gente já vai perder na 2. A citação é boa, porém a parte argumentativa ficou faltando. Vamos lá agora para a tese. Tese, lembrando que são 5 elementos, pessoal. Anota aí quais são os elementos para a gente não esquecer. Lembrar sempre de fazer o checklist, porque se a gente ficar só na memória, a gente esquece mesmo. Anota aí os 5 elementos. Quem, o que, como, detalhamento e para quê. Vamos lá. Pode-se concluir, portanto, que problemas socioculturais, escrito errado de novo, enraizadas na sociedade,
e a negligência estatal são fatores principais que dificultam a superação desse desafio. Esse iniciozinho é só uma apresentação, é só uma retomada dos processos argumentativos. Isso é muito bom para a competência 2. Para 5, a gente nem olha. Mas isso é muito bom retomar o processo argumentativo que você propôs lá no início, no desenvolvimento, na intervenção. Perfeito, isso vale muito para a competência 2. Agora vamos começar os 5 elementos. Para que esse para tem 2 R's, né, pessoal? Tá errado. Para que a solução seja encontrada, urge que o governo comece a dar mais importância para esse problema. Esse não existe, né? Para esse problema. E para esse problema, tem um outro i aqui, vírgula. Também tá estranho isso daqui. Vamos lá para os elementos. Gramaticalmente, esses 2 elementos aqui que aparecem não tem sentido nenhum. Eu digo, urge que o governo, então o governo já sei que é o meu quem, comece a dar mais importância. Lembra que o que, ele é uma ação. Eu quero que o governo, ele haja. Aí quando eu digo assim, comece a dar importância. Qual é a ação nisso daí? Não vejo ação nenhuma, tá? Vamos pensar, se você chega para mim, você diz assim, professora, me ensina a argumentar, me ensina a fazer o desenvolvimento. E eu digo assim, você precisa começar a dar importância aos estudos. Eu resolvi o seu problema? Eu te dei uma ação? Não. Então, se eu não te dei uma ação, você vai sair assim, vale, meu Deus, a professora não me disse nada. Então, isso foi válido para você? Não foi válido, foi nulo. Então, esse teu o que aqui, ele é nulo. Olha como é diferente de você chegar assim, professora, me ajuda a fazer o desenvolvimento? Vamos lá, senta aqui. Primeiro período do desenvolvimento, você vai apresentar a problemática. Segundo, você vai trazer uma citação. Terceiro, você vai dialogar com essa citação. Agora eu estou te explicando, eu estou te mostrando que caminhos você vai percorrer. Olha como é diferente de eu só dizer, você precisa dar valor aos estudos. Então, essa tua ação aqui, ela é nula. Nós temos o governo, você só disse assim, o governo precisa agir. O governo começa a dar importância. Então, temos o governo como quem, ok. E temos o que nulo, tá? Ele tá ali, mas ele não vale para nada. Aí vem até aqui, né? E para que esse problema dê mais importância para esse problema. Ok, isso aqui também não existe. Como é que eu vou dar importância para esse problema? Né? Você trouxe o por meio aqui, que é o como? Por meio de palestras e propagandas, que mostra a importância da doação para a população. Ok, ficou até legal. Você poderia fazer o inverso, dizer assim, o governo, ele precisa fazer, desenvolver. Olha só os verbos que eu estou falando. São verbos de ação. O que é uma ação, então eu preciso de um verbo. Então, eu tiraria esse comece a dar importância e digo, o governo precisa realizar palestras, propagandas, as quais mostrem sobre a importância da doação de órgãos. Vendo a diferença? Simples, eu nem estou colocando mais informação aqui. Eu estou só reconstruindo o que você escreveu. Tá? Ou então, coloca assim, criar um programa de incentivo à doação de órgão por meio de palestras e propagandas. Pronto, já resolveria tudo, certo? Então, nós temos o nosso como aqui. Temos o nosso como, mas ele ficou um pouquinho vago porque não está casando ali com o quê? Aí, as quais mostrem sobre a importância. Esse detalhamento aqui, as propagandas vão mostrar sobre a importância, mostrem a importância sobre, quando eu vou falar de um assunto, é sobre a importância da doação. Então, nós temos o detalhamento, ok. Aí, bota um ponto final e vai para a frase finalização, a frase de desejo, né?
Somente assim a taxa de doação, para ser no singular que você está falando a taxa de doação aumentará e, por conseguinte, salvará inúmeras vidas. Aqui é uma frase de desejo. O para que, ele vem com uma expressão de finalidade. Para que, a fim de, com o objetivo de. Dava para transformar essa frase de finalização em um para quê. A fim de conscientizar, deixa eu ver, a fim de aumentar o número de vidas. Tá? Dava para transformar, tá faltando aí o conectivo, gente. Somente assim a taxa de doação aumentará e, por conseguinte, salvará inúmeras vidas. Então, não aparece o para quê, tá certo? Não aparece o para quê. Então, nós só temos o quem, o como e o detalhamento. Só temos 5. Então, aqui fica 120. Vamos lá para a nota. Pessoal, se surgir dúvidas, vou colocar na outra página porque com imagem é difícil de trabalhar. E eu já falei para vocês que eu mudei a regrinha, né? Agora eu vou querer o texto sempre em PDF, porque dificulta muito a correção em imagem. Vamos lá. Competência 1, viram os erros gramaticais, então vamos para 160. O texto é compreensível, mas aparecem alguns erros gramaticais. 2, sempre que eu erro alguma coisa gramatical que interfere no meu sentido, ou a minha citação também não está ajudando ali na argumentação, compromete a 3 e também a 2. Na 4, parte de conectivos também ficou comprometida. E a quinta competência, que nós contamos por elementos, temos só 3 elementos, então aqui vai ficar 120. Competência 5, 120. Então, aqui vai dar 800 menos 40, 760. Um texto bom, estruturalmente. Aqui, as ideias que você precisa melhorar: gramática, citação e conectivo. Melhorando esses elementos, sua nota vai aumentar facinho. Tá bom? Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado aqui. Lembrem sempre que é importante, mesmo o texto não sendo seu, é importante você assistir esses comentários, que vai ajudar. Um erro que esse candidato cometeu pode ser um erro que você também está recorrentemente repetindo. Então, a gente aprende sempre com os nossos próprios erros e melhor ainda com o erro dos outros. Tá? Então, muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Assistam o vídeo até o final, compartilhem esse vídeo e qualquer dúvida comenta aqui.